Capítulo 5. Esse bastardo. Um grito violento. Então, um pé preencheu seu campo de visão, seguido por uma dor surda em sua mandíbula. Vera gemeu, com os olhos arregalados cheios de lágrimas, exalando um hálito pegajoso. Esse babaca está fazendo um grande escândalo por nada. Você deveria ter preenchido sua cota então se não queria que isso acontecesse. O som de gritos encheu seus ouvidos, causando uma sensação nauseante. Vera, que sentiu isso, acordou de sua mente atordoada e levantou a cabeça para olhar a origem da voz. Doran! Doran, o líder dos mendigos da favela. E o homem que Vera matou com as próprias mãos no passado, torcendo seu pescoço. Vera soltou um suspiro áspero, olhou para Doran com a pele desgrenhada e riu amargamente. Estou no inferno. Minha alma, despedaçada, caiu no inferno e está sendo punida. Enquanto Vera ria desses pensamentos, Doran, que estava olhando para ele, fez uma expressão distorcida e o chutou mais uma vez. Ainda assim, esse bastardo. Ugh! Desta vez, depois de ser atingido no queixo, Vera caiu para trás em choque. Vera olhou para o céu enquanto estava deitado na água lamacenta com um sorriso no rosto. O ar sombrio e sufocante. Eram as favelas. Mesmo depois de lutar para sair, no final, ele voltou para as favelas. Ironicamente, seu inferno tomou a forma das favelas. Ao perceber isso, uma risada mais alta irrompeu da boca de Vera. Você está rindo? Rindo. Ao ver Vera cair na gargalhada, Doran ficou bravo e começou a chutá-lo novamente. Vera, enquanto pensava sem entender nada, foi espancado por todo o corpo com chutes furiosos. Ah, santa! Qual seria o sentido de dizer isso? Aquela mulher deve ter estado nos braços dos deuses. Em primeiro lugar, ela era uma pessoa com quem ele não tinha motivos para se preocupar. Ela era uma mulher que fazia até um ser maligno como ele sentir arrependimento no final, então ela devia estar lá. Vera riu e relembrou os últimos momentos de sua vida. O que ele estava pensando? Ele riu tanto de si mesmo por ser tão descarado, ousando fazer uma promessa para sua próxima vida. Deus não é idiota, e não havia como eles mostrarem tanta misericórdia a um ser maligno que usou seu estigma como quis ao longo de sua vida. Estou envergonhado. Fiquei envergonhado por confiar naquele momento fugaz de calor no final, que enfraqueceu minha determinação. Foi um final realmente adequado para um ser maligno como eu. É o resultado natural porque ele usou a bênção de Deus como ferramenta e sentou-se em um trono construído sobre o desespero de pessoas comuns, desfrutando de uma vida inteira de prazeres. Seu corpo inteiro estava sendo espancado por chutes. No entanto, ele estava explodindo de rir. Vera, que sentia duas sensações opostas em seu corpo, pensou novamente na santa e sentiu seu estômago sendo dilacerado. Teria sido melhor se não tivéssemos nos conhecido. Se não tivéssemos, eu teria ficado emocionado com essa situação. Eu teria aceitado humildemente, e não teria me arrependido da minha vida passada. Enquanto refletia sobre esse pensamento, Vera teve uma percepção repentina. Será que tudo isso foi arranjado pelo Senhor? Talvez Deus a tenha colocado no fim da minha vida para que eu me arrependesse dos pecados que cometi, para que o pecador que ousou manchar o estigma de Deus sofresse ainda mais. Isso não seria muito razoável? Se isso fosse verdade, o Senhor era verdadeiramente onisciente. Ele suportaria o resto de seus pecados com profundo arrependimento e desespero. Se o Senhor, que preparou tudo isso para ele com antecedência, não era onisciente, então quem poderia ser chamado de onisciente? Novamente, houve risadas. Não havia motivo para rir, era uma situação em que ele deveria estar derramando lágrimas, mas por algum motivo, só saíram risos. Depois de rir por tanto tempo, Doran,
que havia parado de chutá-lo antes de perceber, estava olhando para ele com uma cara cansada. Por quê? Continue, chute mais um pouco. Ei, seu louco bastardo! Hesitante, Doran deu um passo para trás. Com uma expressão um tanto assustada no rosto, Doran deu mais um passo para trás e saiu correndo. Vera olhou para suas costas distantes e pensou, esse cara não tem coragem nem no inferno. Pensando em algo semelhante, ele sentiu uma sensação tardia de desarmonia. Espere um pouco. Isso faz sentido? Não é um inferno? Não é um lugar para punir espíritos malignos? Mas, se é onde estou, por que o carcereiro que me pune está fugindo? Vera levantou seu corpo latejante e respirou fundo. Algo estava estranho. No meio desse pensamento, enquanto varria seu corpo para verificar se havia ferimentos, Vera descobriu algo que não deveria existir sob suas mangas rasgadas. Vera arregaçou as mangas às pressas. O formato de um círculo com 8 curvas foi exposto sob as mangas. Estigma. Era o estigma do juramento. Por que isso está embutido aqui? Por que isso permanece? Depois de pensar nisso, Vera fechou os olhos e examinou sua alma. Era o poder dado àqueles que recebiam o estigma do juramento. Acima das pálpebras fechadas de Vera, uma alma escura apareceu. A alma escura e sombria brilhava como uma brasa. Está intacta. Não está quebrada. Não. Foi completamente restaurada. Todas as partes que foram destruídas após a quebra do juramento foram restauradas. Enquanto Vera fazia a cara de quem não sabia o que fazer diante daquele estranho fenômeno, ele de repente se lembrou do juramento que havia gravado antes de morrer e examinou sua alma novamente. Uma alma escura. Havia letras douradas gravadas no topo. Ele existe. O último juramento de sua vida. O juramento de eu viverei pela santa. Estava gravado. Vera abriu os olhos e olhou ao redor. O beco dos fundos da favela, que era sombrio e sufocante por estar obscurecido pela sombra da torre. Sua alma não foi dilacerada, nem um pouco. Foi uma situação bizarra, como se tudo até o momento de sua morte fosse um sonho, mas o juramento gravado mostrava que não era um sonho. Vera olhou para seus pulsos magros. O corpo de um mendigo. A única vez na vida de Vera em que ele ficou tão magro foi quando ele era mendigo. Tinha que ser assim. Depois que ele resolveu o problema da fome, ele sempre manteve um corpo forte. Vera finalmente percebeu o que tudo isso significava agora. Regressão. Voltei. O tempo voltou. Ele retornou como um menino miserável nas favelas que ainda não tinha feito nada. Ele se perdeu em pensamentos. A dor diminuiu lentamente. Vera olhou fixamente para o céu diante daquele fenômeno incompreensível. Era correto perguntar por quê, mas, curiosamente, um pensamento começou a preencher sua cabeça antes de todos os outros. A santa está viva. Só esse fato já enchia sua cabeça. Uma sensação irracional de alívio que ele não conseguia explicar. Ela está viva. Ela não está apenas viva. As queimaduras ainda não haviam deixado cicatrizes em sua pele. Ela não passou fome enquanto comia mingau de mel, que era pior do que ração para gado. Ela não estava se escondendo nas favelas. Vera, que cerrou os punhos ao pensar nela, aproveitou o alívio que surgiu por um longo tempo, então teve outro pensamento. Por qual motivo voltei? Tentei dar um palpite plausível, mas nenhuma resposta me veio à mente. Entretanto, uma existência capaz de fazer tal coisa me veio à mente. O Senhor. Aquele que se senta no trono mais supremo.
Aquele que molda o mundo e tece o destino. Não havia mais ninguém que pudesse fazer isso. Corta a cena. Vera andava pelas favelas sem expressão, coberto de água lamacenta. Era porque sua mente estava desorganizada. Se o senhor fez isso comigo, o que eles queriam de mim? Em meio a uma série de perguntas, Vera finalmente se lembrou do juramento que ele havia feito. Eu viverei pela santa. Se há algo que o senhor quer alcançar através de mim, será o cumprimento desse juramento. Não é? Por que mais você daria tanta atenção a alguém que não é bom? Sou um apóstolo que abusou do poder de Deus. Um ser maligno que lançou o mundo no caos. Esta segunda vida que o Senhor me deu não poderia ter sido para mim. De repente, na cabeça de Vera, veio à mente a conversa que ele teve com a santa. Se o Senhor fosse uma pessoa tão amorosa, eles teriam tido pena da santa e não a teriam abandonado num lugar como este. Essas foram as palavras que foram ditas à santa, que vivia uma vida miserável nas favelas. A resposta que recebi foi que ela mesma havia escolhido. Pensando nela, Vera caiu na gargalhada. Mais uma vez, o olhar de Vera se voltou para o céu. Nem o Senhor conseguiu quebrar a teimosia daquela mulher. Então, você está tentando salvá-la usando a mão de outra pessoa? Os pensamentos continuaram por um longo tempo. Se é isso que o Senhor quer, ficarei feliz em cooperar com você. Ele soltou um longo suspiro. Enquanto ele suspirava, o ar turvo que enchia seus pulmões saiu. Antes disso, a cabeça de Vera virou-se para o canto da favela. Um dos becos mais profundos da favela, lar dos catadores. Ele foi para lá. Vera se lembrou do corpo de René deitado na água lamacenta. Os punhos de Vera estavam cerrados ao lembrar do momento em que um desespero indescritivelmente estranho veio à mente. O lixo deve ser limpo. Mesmo que esses eventos não tivessem acontecido nesta vida, para Vera, eles eram pecadores que precisavam ser despedaçados. Corta a cena. Uma taverna decadente com cheiro de mofo. No meio da taverna, onde todo o equipamento interno estava quebrado, Vera olhou para os cadáveres cobertos de sangue com um olhar vago. Eles eram os catadores que tiveram seus pescoços quebrados por ele. Foi engraçado que, depois que ele teve uma segunda chance, a primeira coisa que ele fez foi cometer um assassinato, mas ele não se arrependeu. Pelo contrário, se ele não tivesse feito isso, ele teria se arrependido. Logicamente falando, esse era o caso. A escuridão profunda das favelas. Se deixado sozinho, o mofo cresceria sem limites. Se ele não limpasse assim, eles sairiam das favelas, então era a coisa certa a fazer. Sim, eu poderia ter dito isso. É uma desculpa. Vera sorriu. Vera não se preocupou em esconder tanto suas ações. Encontrá-los e matá-los foi por pura raiva. O fim da vida dela ainda estava gravado em sua mente, e ele os matou por raiva quando se lembrou daquelas memórias. O cheiro de sangue encheu o interior da taverna. Ele entrava nas narinas e causava uma sensação desagradável. Vera soltou um suspiro profundo e afastou a atmosfera repugnante. Ele venceu com o poder do estigma, mas seu corpo estava exausto. Era natural. Era porque seu corpo estava muito fraco agora. O olhar de Vera se voltou para o fragmento de espelho no chão. Naquele fragmento do espelho, refletia-se a impressão sombria de um menino com rosto magro e cabelos pretos cobrindo os olhos. Sim, um menino. Seu corpo agora era o de um garoto de apenas 14 anos. Além disso, ele não conseguia comer direito, então seu corpo magro foi pisoteado e ferido. Ele enfrentou os catadores naquele estado, então estava muito cansado. Assim que a limpeza estiver concluída, Vera encontrou uma cadeira em boas condições, sentou-se e continuou pensando. Ele tinha que planejar o futuro. Um juramento gravado na alma. O que devo fazer para protegê-la?
Ele pensou. A vida não pode ser a mesma de antes. Não, eu não queria viver assim, pois já me arrependia daquela vida. Jurei viver pela santa, por aquela mulher excêntrica, então tive que me tornar um ser humano que pudesse protegê-la. Felizmente, ele conhecia uma posição adequada para conseguir isso. O olhar de Vera se voltou para o estigma gravado em seu antebraço direito. Paladino. Paladino do Reino Sagrado. Uma opção que ele nem sequer havia considerado em sua vida anterior. No entanto, se ele quisesse, essa seria a opção mais fácil para ele escolher. Além disso, era o lugar perfeito para manter a santa ao seu lado. Na cabeça de Vera, os eventos que aconteceriam no continente no futuro estavam alinhados. Há 4 anos antes que o estigma apareça na santa. O ano em que ela faria 14 anos, o ano em que ele faria 18. Ele se lembrava claramente porque era a época em que ele estava coletando rumores sobre os nobres imperiais para fazer um acordo com eles. Já se passaram 4 anos. A vida passada, aquele tempo agora se foi. Vera sentiu como se o passado tivesse durado pouco mais de 2 semanas. Ele lembrou que ela se viu caída na entrada das favelas. Na vida passada, você me encontrou. Então, nesta vida, eu irei te encontrar. Um sorriso apareceu no rosto de Vera. Capítulo 6. Está aqui. 2 paladinos adornados com armaduras brancas estavam em frente à parede branca com um portão no meio, no final do seu olhar. Reino Sagrado Elia. O menor país do continente. O maior templo do continente. Este lugar era chamado de menor país e maior templo porque todo o país era uma única fortaleza, e toda a fortaleza era um único templo. Vera, que mal havia chegado ao local depois de andar a cavalo por uma semana, de repente sentiu uma onda de emoção em direção à Fortaleza Branca no fim do seu campo de visão. Foi porque ele nunca imaginou que chegaria a esta fortaleza sozinho. Se não fosse pela santa, se não fosse pelo relacionamento que ele fez no fim da vida, seria um lugar que ele não teria abordado. A razão pela qual ele não veio aqui em sua vida anterior foi porque havia muito a perder ao se juntar ao Reino Sagrado naquela época. Os sacerdotes do Reino Sagrado não têm permissão para se envolver em atividades econômicas pessoais. O motivo era que sua fé não deveria ser manchada por sua sede por riqueza. Você não conseguia nem um título. A razão era que aqueles que representam a vontade de Deus não deveriam ser cegados por sua luxúria por poder. A única coisa que pode ser obtida ao se tornar um paladino é a honra. Então, Vera viveu escondendo seu estigma por toda a vida. O que Vera queria em sua vida passada era riqueza e poder. Em outras palavras, era luxo e prazer. Enquanto ele continuava pensando, Vera zombou. Eu vim até aqui por sua causa. Uma santa que poderia ser descrita como um lírio branco puro e imaculado crescendo em um lago de lama veio à mente. Daqui a 4 anos, irei encontrar a santa no dia em que ela receber um estigma. Para manter meu juramento, para seguir a luz deslumbrante que brilhou no fim da minha vida. O que preciso para isso? Status. A procissão para encontrar o santo. Ele precisava de uma posição para liderá-la. Ou seja, ele precisava de uma posição suficiente para liderar os paladinos. Ele não estava preocupado se conseguiria chegar lá em 4 anos ou não. Ele já tinha tudo o que era necessário para se tornar um cidadão de Elia e se tornar um paladino. O estigma do juramento que lhe foi concedido. Isso foi o suficiente. Se você mostrasse isso, você assumiria o cargo de sucessor imediatamente. Lá, você pode ser reconhecido como um apóstolo. O poder do juramento é uma autoridade com muitos aspectos significativos, então se você mostrar esse estigma e ascender ao topo dos apóstolos, o status de paladino virá junto. Vera, que continuava pensando, moveu-se lentamente e dirigiu-se ao portão de Elia. Espere por mim. Vejo você em 4 anos. Não deixarei que você morra tão miseravelmente quanto antes.
Não vou deixar você se esconder nas favelas. Eu te colocarei no lugar mais honroso e viverei o que finalmente posso chamar de vida ao seu lado. No momento em que a distância entre Vera, que estava absorto em seus pensamentos, e os paladinos que guardavam os portões, foi reduzida a cerca de 5 passos. Baque. 2 paladinos atingem o chão com uma alabarda ao mesmo tempo. Pare! Por que você está aqui? Vera olhou para os 2 paladinos com rostos rígidos. Paladinos gêmeos com aparência idêntica, cabelos castanhos, olhos castanhos e um corpo robusto com um queixo angular. Até Vera sabia os nomes deles. Eram pessoas que tinham feito um nome para si em sua vida anterior. 2 dos apóstolos que receberam um estigma como ele, 2 que poderiam ser considerados os pilares do reino sagrado. Krek, Marek. Apóstolos do Deus da Proteção, Peiron, os paladinos gêmeos Krek e Marek. Os guardiões do reino sagrado que se tornaram apóstolos por compartilharem um estigma. Em sua vida anterior, quando o Rei Demônio chegou e varreu o continente, apenas esses 2 impediram o Rei Demônio de invadir o reino sagrado. Vera sentiu-se estranho quando ele realmente conheceu as pessoas das quais ele só tinha ouvido falar por meio de rumores. Ele então levantou seu braço direito e arregaçou sua manga. Era porque ele não queria falar por muito tempo. Vera olhou para os gêmeos, que olhavam boquiabertos para o estigma em seu braço, e em resposta ele proferiu uma única frase. Eu tenho um estigma em mim. Essa frase foi o suficiente. Corta a cena. Um país fechado no extremo sul do continente, onde até mesmo padres tinham dificuldade de entrar. Um país anormal onde todos os padres que viviam lá passavam a vida inteira com comida e equipamentos que obtinham de outros padres, que retornavam depois de serem mandados para fora. Um país que teria sido destruído em menos de um ano se não fosse um local de reunião para aqueles que foram dotados do poder dos deuses. O reino sagrado de Elia era um país desses. Então, mesmo para Vera, que tinha estado em todos os países do continente em sua vida anterior, era a primeira vez que ele entrava no reino sagrado. É por isso que ele passou pelo portão sentindo uma pequena expectativa. É o lugar perfeito para ficar mentalmente doente. Essa expectativa foi destruída na chegada. Vera tinha uma expressão cansada enquanto caminhava pela estrada que se estendia além do portão do castelo. Branco aqui, branco ali. Todos os edifícios no reino sagrado eram brancos. Claro, havia vegetação, como árvores e plantas com flores, então não era apenas branco, mas mesmo assim ele sentiu uma sensação de repulsa por causa dos prédios brancos que se destacavam. Enquanto ele caminhava com a testa franzida. É o Krek. Essas palavras surgiram do nada. Essas palavras foram ditas pelo gêmeo à direita enquanto caminhavam pela rua principal. Vera se virou para Krek ao ouvir as palavras que ele acabará de ouvir, e Krek continuou com uma pequena introdução. Recebi o estigma da proteção. Sou um apóstolo em treinamento. Uma enxurrada de palavras saiu. Ouvir isso, na mente de Vera, era natural. Ele é um imbecil? Para que tais pensamentos surjam. Não foi só por causa do seu jeito de falar. Seus olhos estavam arregalados, suas narinas estavam se contraindo, e ele não sabia que sua capa estava presa na alabarda que ele segurava. Ele parecia tão estúpido que doía sua boca até mesmo dizer qualquer coisa. Depois de olhá-lo por um tempo, Vera não sentiu necessidade de apontar isso, então ele ignorou o comportamento de Krek e simplesmente aceitou sua saudação. Eu sou Vera. Entendo. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Marek. Dessa vez foi do outro lado. Ouvindo as palavras de Marek e olhando para ele sem expressão, Vera logo concluiu seu julgamento. São 2 idiotas. Eu achava que eles eram do tipo silencioso porque não falavam o tempo todo, mas eles parecem ter problemas na cabeça. Eu também sou um apóstolo em treinamento. Sim. Não houve mais palavras para dar continuidade. Os gêmeos fizeram exatamente o que eles disseram,
levaram Vera até o grande templo no final da estrada e retornaram na direção do portão da fortaleza. Um deles, Crack, não sabia que sua capa estava presa na alabarda até o momento em que retornou. Eram pessoas que causaram uma impressão curta, mas forte. Pessoas silenciosas e estranhas. Por que os apóstolos são assim? O Deus da proteção gosta de idiotas? Vera, que havia levantado questões sobre os padrões para a concessão dos estigmas, imediatamente se lembrou de que o Deus do juramento havia lhe dado um estigma e então pensou blasfemamente que os deuses poderiam ser todos idiotas. Ele deu um suspiro de alívio ao pensar nisso, e o olhar de Vera, que estava examinando o interior do grande salão, voltou-se para o mural que preenchia uma das paredes do grande salão. Um mural representando 9 figuras sentadas em um enorme altar. 9 deuses. Era um mural no qual eles foram pintados. Os 9 deuses, liderados pelo Senhor. Transcendentes que criaram e vigiaram o continente. No centro, havia uma figura cercada de luz, e ao lado dela havia um homem com uma maça e um homem com um escudo. Um tinha uma fruta na mão e outro segurava um grande livro. Ao mover o olhar, ele viu o retrato de um homem, cujo rosto não estava revelado, com todo o corpo coberto por vestes, diferente de outros deuses. Vera soube imediatamente quem ele era. Lushan. Lushan, o deus do juramento. Aquele que julgou Vera digno de seu estigma foi atraído para lá como um guardião entre os mortais doentes. Ao olhar para ele, Vera sentiu uma pergunta que sempre esteve em um canto de sua mente ressurgir. O que Lushan estava pensando quando lhe deu o estigma? Por que ele deu o estigma a um ser maligno que só se importava consigo mesmo? Tenho questionado isso a minha vida toda, mas nunca consegui descobrir. Não. É uma pergunta que eu nem tinha tentado descobrir. Vera sentiu sua dúvida ressurgindo enquanto olhava fixamente para o mural. O Deus do juramento não tem rosto. Uma voz foi ouvida. Vera desviou o olhar para a voz que ouviu e encontrou um homem de aparência fraca que, à primeira vista, parecia um estudioso e tremia. Não senti nenhum sinal. Não havia passos. Não havia perturbação devido à respiração. Ele nem tinha presença. Ainda era a mesma coisa quando ele o viu. Foi uma sensação estranha. Mesmo que houvesse um oponente na sua frente, ele não sentia nenhuma presença da outra pessoa. Quem é? Olhos vermelhos, cabelos cor de água e um manto branco puro. A julgar pelo fato de ele estar no grande salão, ele parecia ser um sacerdote de alto escalão, mas na cabeça de Vera não havia nenhuma informação sobre ele. Enquanto Vera aguçava seus sentidos diante da crescente vigilância, o homem sorriu e continuou. Você sabe por quê? Era uma pergunta relacionada à frase anterior. Vera olhou para o homem, que apareceu por um momento, depois relaxou os punhos cerrados. Não sei. Porque as promessas não têm forma. Portanto, o juramento que representa essa promessa não tem rosto. Dito isso, o homem se aproximou de Vera e o cumprimentou com um pequeno sinal em seu peito. Prazer em conhecê-lo. Este é Trevor, que é responsável pelo grande salão como seu guardião. Eu sou Vera. Ouvidos gêmeos. Você poderia me mostrar o estigma? Palavras cheias de leveza. Enquanto Vera sentia e arregaçava as mangas para revelar as cicatrizes, Trevor, que estava sorrindo o tempo todo, começou a mostrar um comportamento anormal. Foi repentino. Imediatamente após o estigma ser revelado, nem um único momento se passou, e sua expressão mudou em um instante. Pupilas vermelhas piscaram no final do seu olhar. Sua expressão franziu e os ombros estremeceram. O momento em que Vera deu um passo para trás, assustado com as ações repentinas de Trevor. Baque. Trevor caiu de joelhos e começou a chorar. Vera ficou assustado e tremeu ao ver Trevor, que de repente se ajoelhou e gritou alto. Ele é louco. Tais pensamentos enchiam sua mente. Era natural.
Seria natural para qualquer um com uma mente sã chegar a essa conclusão. Como uma pessoa que chora sem aviso pode ser vista como uma pessoa normal? A mão do Senhor veio sobre esta terra, e a tua graça a tocou. A aparição de um homem chorando e uivando enquanto faz o sinal da cruz continuamente. Sem saber, Vera surgiu com uma pergunta. Foi a decisão certa vir aqui? Os apóstolos gêmeos que ele conheceu no portão do castelo. O padre lunático que ele conheceu no grande salão. Eles eram todos ferrados da cabeça. Eram todos um bando de lunáticos. Vera, que sentia uma sensação de rejeição do fundo do coração, lembrou-se do pensamento de que poderia ter sido por causa desses humanos que a santa havia se tornado uma mulher tão estranha. É razoável. A santa era realmente uma mulher nobre e benevolente, mas, em alguns aspectos, ela não era muito diferente das pessoas que via aqui. Alguém que tinha um parafuso faltando e não sabia o que ela estava pensando. A santa com quem eu estava no passado era uma dessas pessoas. Vera relembrou os pensamentos que teve ao vir aqui novamente. Uma cidade totalmente branca, um lugar perfeito para doenças mentais. Ela disse que era cega, então não conseguia enxergar, mas em uma cidade como essa, ela deve ter enlouquecido, pois estava cercada por humanos quase psicopatas. Quero voltar agora mesmo. Meu antigo eu estava certo. Tais pensamentos lhe ocorreram. No entanto, mesmo sofrendo com isso, ele decidiu aguentar. Se a santa se envolver com esses caras, a santa se tornaria como esses bastardos. Foi por causa desse pensamento. Os punhos de Vera estavam cerrados. Isso não pode ser permitido. Eu nunca deixarei isso acontecer. Capítulo 7. A expressão de Vera piorou enquanto Trevor continuava chorando. Esse cara está ficando louco de novo. Outra voz se sobrepôs no espaço. Os olhares de Vera e Trevor se voltaram para a fonte da voz ao mesmo tempo. No fundo de seus olhares, havia um velho com as costas curvadas e uma bengala saindo de dentro. Era um homem velho que poderia facilmente ser considerado alguém que havia entrado no crepúsculo de sua vida. Cabelo branco desbotado preso em uma única trança. Manchas da idade e pele enrugada. Embora fosse um homem velho que, à primeira vista, estava vestido apenas com uma túnica branca e sem nenhuma decoração, Vera sentiu um arrepio na espinha assim que viu o velho. Mesmo com as costas curvadas, seu corpo grande, que parecia um pouco mais alto que ele, e a divindade que exalava a cada passo, faziam com que isso acontecesse. Trevor estava no meio do choro, mas quando o velho apareceu, ele se levantou em choque e desapareceu do assento, deixando Vera com algumas palavras. Então espero que possamos ter uma conversa mais aprofundada na próxima vez, estou de saída. Por favor, descanse em paz. Vera franziu a testa para o comportamento de Trevor enquanto ele rapidamente continuou suas palavras e desapareceu, então desviou o olhar novamente para o velho. Quem é ele? A julgar pela aura que sentiu, parecia que o lunático fugiu surpreso, mas ele não era uma pessoa comum. O velho se contraiu e estalou a língua enquanto olhava para Trevor recuando, e então desviou o olhar para Vera, que o encarava sem expressão, e falou. Que sujeito rude! Não é educado dizer olá primeiro quando você conhece um adulto. Diante da repreensão, o corpo de Vera estremeceu e tremeu. Eu sou Vera. Já é tarde, seu punk. O velho deu de ombros e sorriu. O velho riu por um tempo, então andou bem devagar com uma bengala, e parou depois de deixar um espaço de cerca de 3 passos de Vera. Vamos ver. Uma distância onde você pode atacar e ser atingido a qualquer momento. Enquanto Vera ficava tenso ao olhar para o velho entrando em sua zona de ataque, o velho continuou com um grande sorriso, revelando todos os seus dentes amarelos.
Você fede a sangue, seu pirralho fedorento. Com essas palavras ditas, o corpo de Vera ficou tenso. Foi o resultado de ter sido atingido por suas palavras. Uma semana atrás, antes de deixar as favelas, matei os catadores. Seu corpo tremia por ter sido descoberto. Ele percebeu meus assassinatos. Já fazia mais de uma semana, então não havia como o cheiro de sangue permanecer, mas ele percebeu. Diante disso, Vera baixou a cabeça, pensando que ele poderia ter descoberto a identidade do velho. Eu vejo, Vossa Santidade. Era certo. Vargo Lore. Apóstolo do julgamento, massa de Deus, pai de todos os paladinos. Este velho era o imperador sagrado de Elia. Faria sentido se fosse esse o caso. Óleo de Deus. O poder do apóstolo do julgamento. Os olhos que veem através do karma gravado na alma. Sua percepção sobre os assassinatos deve ter vindo dessa habilidade. Vargo apenas sorriu, provando que o raciocínio de Vera estava correto. Sim, você é o apóstolo do juramento desta geração. Recebi tal graça imerecidamente. É demais. Tenho certeza de que há uma razão pela qual você foi escolhido. Venha comigo. Estou velho demais para ficar aqui. Depois de dizer isso, Vera olhou para Vargo, que se virou, criando um pouco de tensão dentro dele. Vargo era alguém que ele nunca encontrou em sua vida passada porque ele vinha evitando o reino sagrado durante toda a sua vida. Conheci o Imperador Sagrado depois de passar por uma vida. Um monstro. Um monstro mais forte do que qualquer um que Vera já conheceu em sua vida anterior. Corta a cena. Vargo Lore. Como o Reino Sagrado era um país tão fechado, poucas pessoas o conheceram, mas ele era um homem velho cujo nome sempre era mencionado quando as pessoas discutiam o homem mais forte do continente. Isso porque, embora 50 anos tenham se passado, o que ele conquistou ao embarcar em seu treinamento de apóstolo a todo vapor pelo continente ainda estava sendo aclamado como uma história lendária. Um matador de dragões que esmagou o crânio do dragão demônio Skarja com uma massa. O pesadelo dos vampiros que massacrou todos os vampiros que estavam no poder no extremo norte. A massa dos fracos que quebrou os ossos do rei Amã, que estava saqueando as tribos mais fracas na terra dos animais. Fora isso, ele foi a lenda viva daquela época, que conquistou tantos feitos que seria impossível falar sobre eles em uma única noite. Em sua vida anterior, quando o rei demônio chegou, todos no continente disseram que se Vargo Lore não tivesse morrido de velhice, o rei demônio teria tido seus ossos quebrados sem sequer ser capaz de lutar. Para Vera, foi somente depois de conhecê-lo hoje que ele pôde confirmar se a afirmação era verdadeira ou não. Claro que sim. Forte. O velho foi a primeira pessoa que o fez pensar nisso. Não estava claro se ele estava exalando tal aura inconscientemente ou propositalmente, mas todo o corpo de Vera estava alertando sobre a divindade que estava sendo emitida. Seus sentidos gritavam que ele nunca deveria lutar com ele. Era difícil fazer uma comparação, pois eu nunca tinha visto o Rei Demônio, mas ao olhar para a energia fluindo através do Imperador Sagrado, pensei que as palavras que ouvi na época não eram apenas especulações. Tudo bem. O que você veio fazer aqui? Vargo perguntou. A isso, Vera baixou a cabeça novamente e deu uma breve resposta. É para cumprir meu dever do milagre que me foi concedido. O que saiu foi um tom infinitamente educado. Foi natural. É porque eu tenho que me mostrar bem para aquele velho, mesmo que eu não conheça outras pessoas. Enquanto tivesse o estigma, ele não seria expulso, mas era o Imperador Sagrado quem aprovava todas as atividades externas do Reino Sagrado, incluindo a procissão de escolta do santo, então ele tinha que parecer o mais fiel possível para se destacar aos seus olhos.
Vera encontrou uma resposta com esse pensamento. Você sabia? As palavras cheias de riso de Vargo se seguiram. Existem apenas 3 tipos de pessoas que estão dispostas a colocar suas vidas na fé. A primeira é estúpida. A segunda é louca. A terceira é uma vigarista. Depois de dizer isso, Vargo inclinou a parte superior do corpo na direção de Vera e continuou rindo. Vamos ver, pelo jeito que você fala, você não parece um idiota, e seus olhos não mostram loucura, então você nem é um louco. Então, você é um vigarista? De jeito nenhum. Você está dizendo que estou mentindo? Não é bem assim. Isso igualmente é mentira. Isso também é mentira. Então qual é a verdade? Um comentário irônico. Vera cerrou os dentes. Por alguma razão, era uma maneira familiar de falar. Em algum lugar, bem recentemente, alguém que o fez se sentir assim antes. Depois de pensar um pouco, Vera conseguiu pensar em outra pessoa que falava daquele jeito sem nenhuma dificuldade. Santa. A origem do modo perturbador de falar do santo, que irritava as pessoas, era imediatamente visível. Ela provavelmente aprendeu isso com esse velho. Como esperado. O povo do reino sagrado era composto apenas por humanos loucos. Corta a cena. Vargo continuou a fazer mais algumas perguntas. De perguntas sobre identidade a perguntas clichês, como o quanto ele sabia sobre o uso da divindade e que tipo de posição ele queria. Vera tentou responder com a maior sinceridade possível, mas as respostas não foram muito boas. Você tem uma língua afiada, não é? O que você quer dizer? Não responda a minha pergunta com outra pergunta, garoto. Todas elas eram sarcásticas, como se tivessem um gosto por tirar sarro dele. Seu tom de voz, como se para testar os limites de sua paciência. Durante a longa sessão de perguntas e respostas, Vera conseguiu entender vagamente quais eram as intenções de Vargo. Um velho que é como uma cobra. Ele estava tentando deixá-lo bravo. Ele queria uma resposta emocional, não uma resposta clichê. Era algo que Vera sabia porque ele tinha vivido uma vida governando com medo. Palavras emocionais brotaram em sua forma crua e desorganizada. O dispositivo de segurança mínimo para uma conversa civilizada. Na maioria dos casos, tais palavras colocariam você em desvantagem nas negociações ou exporiam suas fraquezas à outra parte. Claro, ele poderia revelar suas pequenas fraquezas o máximo possível, mas mostrar seus verdadeiros sentimentos era uma questão diferente. Para explicar a verdadeira razão de vir ao reino sagrado, ele teve que explicar sobre a santa que ainda não havia recebido o estigma. Ele viverá pela santa. Ele teve que falar sobre seu juramento. Para explicar isso a ele, é claro, ele teve que acrescentar uma explicação sobre seu retorno, o que Vera não queria. Vera não tinha intenção de contar a ninguém sobre seu retorno. Ele nem queria contar à santa. No futuro, todos os tipos de incidentes ocorreriam a ponto de ser correto dizer que uma tempestade assolaria todo o continente. Não eventos causais que seriam distorcidos apenas porque o comportamento de alguém mudou, mas acidentes que deveriam ser chamados de desastres naturais. Para evitar ao máximo a criação de variáveis, a fim de criar um resultado que fosse vantajoso para ele, ele teve que colocar os elementos variáveis ao lado de si, em seus lugares originais, o máximo pós. Era pela segurança da santa e também pela dele. Na mente de Vera, veio à mente a santa que havia morrido após ser jogada na água lamacenta da favela. Vera não queria ver a santa morrer daquele jeito novamente. Mesmo que tenha sido decisão da própria santa pôr os pés na favela, mesmo que ela estivesse contente com tal morte. Para Vera era inaceitável.
Era um sentimento infinitamente egoísta, mas Vera não tinha intenção de reprimi-lo. Já que ela era uma pessoa tão nobre, que reformou até mesmo um ser maligno como ele, seu final deveria ter sido mais glorioso. Não importa o quanto ele abaixasse a cabeça diante da luz dela, ele ainda era um ser humano egoísta. Ele era um ser humano que poderia ser quebrado o quanto fosse necessário, desde que seu desejo se realizasse. Vera cerrou os dentes diante das emoções que surgiram em sua mente sem perceber, então acalmou seus pensamentos novamente e falou com Vargo. Vim aqui porque o estigma chegou até mim e pensei que tinha um papel a desempenhar. Então, você é como uma marionete sem vontade própria. Como poderia uma mera criatura desobedecer à vontade de Deus? Se uma pessoa tivesse morrido por causa de uma desobediência, todos os seres inteligentes do continente já teriam sido extintos. Essa é uma piada terrível. Você tem um jeito desagradável de falar. Você está recitando um roteiro quando lhe mandam falar. Os olhares de Vera e Vargo se encontraram. Vera não disse nada. Foi por causa da ideia de que apenas as mesmas palavras seriam repetidas se eles continuassem a conversa. Além disso, não era preciso dizer mais nada. Agora, definitivamente, isso foi sentido. Aquele velho continuaria a fazer mais perguntas sobre ele, mesmo que ele não falasse. E ele não desistiria. Confiança. Foi revelado a ele. A confiança de uma existência sobrenatural que conquistou muitas lendas no passado. Não importava quais fossem seus planos, com tanta confiança ele poderia destruí-los. Mesmo que ele mantivesse a boca fechada por causa dessa confiança, ele acabaria seguindo em frente sem saber as respostas que queria no final. Com esse pensamento em mente, por um momento, Vargo caiu na gargalhada, seguido pela resposta. Bem, ótimo. Feito. Um pequeno alívio apareceu em Vera. Então levante-se e siga-me. Para onde estamos indo? Você não disse que queria se tornar um paladino? Então deveríamos ver suas habilidades com a espada primeiro. Palavras que pareciam diretas e desajeitadas ao mesmo tempo. Vera, que tinha tais pensamentos, assentiu levemente, e Vargo, com um sorriso tipicamente travesso no rosto, fez uma pergunta a Vera. Então, você é bom em empunhar uma espada? O olhar de Vera se voltou para Vargo novamente. Empunhando uma espada. Sorrindo. Uma risada escapou dos lábios de Vera. Foi uma coisa engraçada de se dizer. Nascido como um mendigo nas favelas, com pouco ou nada, ele devorou metade do conte. Claro, houve muitas brigas ao longo do caminho. No entanto, Vera quase nunca perdeu uma batalha com a espada até o fim de sua vida. Havia uma razão pela qual aqueles grandes heróis tiveram que prendê-lo sob uma maldição. Era porque empunhar a espada era a coisa em que Vera tinha mais confiança. Vera sorriu e recebeu o olhar de Vargo diretamente. Mantendo aquele sorriso, ele disse: Sou muito bom. Capítulo 8. Havia quartéis para paladinos na saída leste do grande templo, no centro de Elia. Um prédio branco, assim como os demais. Na frente havia um grande campo de treinamento. Vera ficou no meio do campo de treinamento e fez uma pergunta a Vargo, enquanto vários olhares eram guiados em sua direção. O que devo fazer? Enquanto Vargo coçava o queixo diante da pergunta de Vera, o silêncio tomou conta do campo de treinamento. Os 12 paladinos inclinaram a cabeça. Eles estavam baixando a cabeça com uma postura firme, como se não fossem fazer nada até que Vargo respondesse. Foi uma cerimônia inspiradora. Poderia ter sido um gesto de admiração pelos feitos que Vargo havia alcançado ou poderia ter sido em relação ao seu status como imperador sagrado, mas Vera podia sentir que os sentimentos que eles expressavam eram um tipo diferente de admiração, e era mais de uma emoção fundamental.
Admiração de dentro do coração. Esse espanto é do tipo que não pode surgir se for pisoteado pela violência e pela autoridade. Era algo que ele podia sentir com mais clareza porque Vera reinou com medo durante toda a vida. Vera poderia adivinhar o motivo pelo qual eles foram tão educados com Vargo. Ele é o pai de todos os paladinos. O apelido foi dado devido ao fato de ele ter restabelecido as técnicas de luta que os paladinos estavam aprendendo e utilizando atualmente. O nome deve ter evocado tanta admiração. Enquanto Vera estava imerso em seus pensamentos, Vargo, que olhava alternadamente para os paladinos e Vera, fez uma expressão como se tivesse percebido algo e abriu a boca. Sim, é isso. Vargo olhou para Vera. Um grande sorriso apareceu na boca de Vargo, revelando um dente amarelo por baixo. Tenho certeza de que disse que usa muito bem a espada? Lute contra aqueles 12 caras de uma só vez e vença. O que você quer ver? Sua espada. Vera soltou um suspiro em resposta à sua resposta indiferente. A intenção era clara. Minha espada. Ele gostaria de vê-lo usar seus poderes. Vargo foi muito flagrante ao revelar suas intenções. O fato de que as palavras ditas a ele não poderiam ser ditas como uma piada. Era um fato do qual até os paladinos estavam cientes. No entanto, o que ele disse com um sorriso significava que finalmente iria testar seus poderes e que estava tentando avaliar o quanto poderia fazer com esse poder. Vera respirou fundo e depois acenou com a cabeça. Se é isso que você quer. Não havia razão para esconder isso. Não, era melhor revelar. O que ele quer é um cargo para supervisionar a procissão dos santos. Para isso, teve que apelar para Vargo mostrando ao máximo sua força. Vera acalmou sua mente e continuou falando enquanto olhava para Vargo. Posso usar o estigma? Existe alguma coisa que você possui que não pode ser usada? Afinal, essa é a sua habilidade. Ótimo! Gente, preparem-se. Pisa! Os 12 paladinos moveram-se ao mesmo tempo. Enquanto Vargo caminhava até o canto da sala de treinamento, os paladinos começaram a cercar Vera. Vendo essa visão, Vera arregaçou as mangas e agarrou com mais força a espada de madeira que segurava. Uma formação que o cercava por todos os lados. Já faz muito tempo que não encontrei tal formação. Foi uma formação que enfrentei muitas vezes na minha vida passada. Vera também conhecia a fragilidade desta formação. Tendo passado por muita coisa, ele sabia como usar seu poder quando cercado por tal formação. O poder do juramento empresta força com base no valor que eles investiram em troca. Em outras palavras, ao sacrificar uma determinada habilidade, você amplifica outras habilidades na mesma proporção. Vera começou a calcular ganhos e perdas. Vera avaliou. O que é preciso para vencer uma batalha contra muitos? Primeiro, eles vão investigar meus pontos cegos. Havia pontos cegos que eram inevitáveis porque o corpo humano depende da visão. Eles irão atrás deles. Depois de pensar assim, Vera fechou o olho esquerdo e murmurou. Não vou abrir meu olho esquerdo neste duelo. Meus sentidos serão aguçados em troca do meu campo de visão limitado. Vou perder meu olho esquerdo se não obedecer. O estigma queimou com ouro e a divindade emanou por todo o seu corpo. Vera sentiu que seus sentidos estavam aguçados e então pronunciou palavras que o deixaram letárgico ao sentir seus movimentos sendo restringidos. Não darei mais de 4 passos de onde estou. Em troca, terei um corpo mais forte. É claro que, se eu não obedecer, perderei a capacidade de andar. A divindade surgiu através de seu corpo. Um sentimento de exaltação preencheu todo o seu ser enquanto uma tonalidade dourada divina brilhava em seus músculos.
Vera sentiu seu corpo fortalecido pela divindade e voltou a abrir a boca. Finalmente, ele teve que finalizá-lo para amplificar ainda mais o poder obtido. O poder do juramento era um poder com fraquezas óbvias. Por mais que fosse uma habilidade expressa através do uso de palavras, era um poder que permitia ao oponente compreender claramente suas fraquezas. Então, para resolver isso, ele teve que ampliar a diferença de categoria de peso a ponto de os adversários não conseguirem alcançá-lo, mesmo sabendo de sua fraqueza. O corpo de Vera foi o preço mais valioso depois da alma, entre os preços a pagar pelo juramento. Amplificou a divindade que habitava seu corpo. Eu nem vou falar. Ao não falar até o final da partida, posso dar mais peso aos meus votos. Se eu falar durante o duelo, perderei minha capacidade de falar. O estigma queimou novamente. A divindade surgiu em ondas e se espalhou por todo o corpo de Vera. Vera sentiu a divindade preenchendo todo o seu corpo. Então ele examinou os arredores. Um silêncio momentâneo que será cortado a qualquer momento. Os paladinos ergueram suas espadas de madeira. Vera segurou a espada de madeira com as duas mãos. No final de uma breve guerra de nervos, Vera sentiu uma espada de madeira voando por trás dele. Ele se virou ligeiramente. Não foi uma grande mudança. Com um movimento mínimo, com o poder de torcer levemente a trajetória da espada de madeira, ele brandiu sua espada. O que se seguiu foi um bombardeio simultâneo de ataques de espadas de todas as direções. Vera, que evitava os ataques com o mínimo de movimento, de repente sentiu uma onda de desejo. Foi a sensação selvagem que despertou quando a batalha começou. A sensação selvagem que poderia ser chamada de sede ou êxtase, e a violência crua que estava escondida em um canto de seu coração, começaram a mostrar suas presas. Vera sorriu involuntariamente com a sensação que voltou a ele depois de muito tempo. Corta a cena. Você parece um cachorro no cio. Estas foram as palavras que Vargo pronunciou após o término da batalha. O olhar de Vera se voltou para ele. 12 figuras foram encontradas caídas no chão, ofegantes. Eles eram os paladinos que lutaram contra ele. Ele venceu o duelo. Foi uma exibição avassaladora. Foi natural. Por mais pessoas que tivessem, Vera era o dono do estigma. Ele era um homem forte que já reinou por uma vida. Quer fosse experiência ou habilidade, havia uma lacuna entre Vera e eles que não podia ser superada. Então Vera não concordou com Vargo. Eu ganhei. Sim, você os mordeu como um cachorro e venceu. Um sorriso malicioso apareceu na boca de Vargo. Não existe forma. Não há intenção. Nenhum senso de justiça. Se você simplesmente se render aos seus instintos e empunhar uma espada como achar melhor, isso é diferente de um cachorro no cio? Vera respondeu furiosamente com os olhos bem abertos. A habilidade com a espada deste cão era superior à desses paladinos. Você tem que dizer isso corretamente. Não foi a espada, mas o estigma que os conquistou. Você não disse que o estigma também é meu poder? Sim, foi o que eu disse. Então eu vou perguntar. É a espada de um guardião. De repente, a boca de Vera estava fechada. Foi como levar um golpe na nuca com uma arma contundente. Ele tentou dar desculpas, mas sua mente não foi capaz de tecer uma resposta enquanto a frustração crescia dentro dele. Não importa o quanto eu quebrasse a cabeça, não conseguia encontrar uma resposta, e a frustração que aparecia em meu rosto gradualmente se aprofundou. Ao ver Vera assim, Vargo sorriu. Os paladinos são os guardiões. A espada do paladino é a espada que guarda. É a espada que protege a fé mais gloriosa e é a espada que protege aqueles que fugiram à sombra dessa fé. Portanto, é uma espada que deve permanecer sozinha mesmo nas horas mais escuras da noite. Vargo se aproximou lentamente. O sorriso que apareceu no rosto de Vargo se transformou em uma forma extremamente mesquinha quando ele apontou para a espada de Vera.
Precisamos de um irmão nele. Para guardar o que se deve proteger, é necessário que ele tenha um código de conduta. A cintura de Vargo dobrou um pouco mais. Mesmo assim, Vera ainda tinha que admirá-lo. Portanto, a justiça é necessária. Para gravar um único desejo com essa espada é necessário ter fé. O som da risada ecoou em seus ouvidos. Vera se sentiu ridícula ao ouvir aquele som. Eu vou te perguntar. A sua espada é a espada que protege aqueles que estão sob sua sombra? Ou é a espada de uma fera que morde o que vê? As perguntas que surgiram, Vera não conseguiu responder. Foi um comentário sarcástico, mas Vera não conseguiu encontrar uma maneira de responder, então ele apenas manteve a boca fechada. Foi a frase que perfurou sua essência. Foi a frase que perfurou a vida de Vera. Vera não aprendeu. A espada de Vera era uma espada forjada a partir de experiências de vidas passadas. Então, a espada de Vera não tem irmão. O movimento mais intuitivo e prático possível. Apenas a forma incorporada pela experiência estava entrelaçada. A espada de Vera não seguia nenhum código. A espada de Vera não tinha intenção. A espada de Vera não era uma espada que continha o mal, mas uma espada que exalava o que habitava dentro dele. Foi uma espada que derramou a ira furiosa dentro dele. O ódio que deixou toda a sua mente turva. E o ressentimento contra o mundo que tentava matá-lo. Ele não tinha fé. Silêncio que permaneceu por muito tempo. Com isso, Vargo fez mais uma pergunta. Vou perguntar de novo. Por que você está tentando se tornar um paladino? Por que ele veio aqui? Foi uma pergunta e tanto. De repente, uma imagem borrada apareceu na mente de Vera. Uma brasa infinitamente fraca, mas forte, que parecia nunca se extinguir, veio à mente. Foi uma brasa que o fez estender a mão sem saber. Foi o fogo que o deixou infinitamente fraco. O olhar de Vera se voltou para Vargo. A imagem de um sábio se sobrepunha à impressão de um velho malvado que merecia ser chamado de monstro. Os punhos de Vera estavam cerrados. Ele cerrou os dentes a ponto de emitir um som de estalo. Houve uma emoção que veio à mente. Foi uma raiva tenaz que se agarrou à sua psique. Houve raiva daquele velho que zombou dele. Ele estava com raiva de si mesmo por não ser capaz de refutar. Havia raiva pelo pensamento superficial de que ele poderia simplesmente ficar ao lado dela. Por que eu quero me tornar um paladino? Por que eu vim aqui? Seus pensamentos continuaram enquanto a neve caía. Na alma sombria, surgiu um juramento gravado em ouro. Vera repetiu a pergunta novamente. Para que serviu o juramento? Então, finalmente, ele pronunciou algumas palavras. Com as sobrancelhas franzidas, Vera superou a raiva fervente, libertou-se daquela raiva tenaz que se apegava a ele e lutou com todas as suas forças para pronunciar algumas palavras. Para aprender como proteger. Por que me arrependi da vida onde só tirei coisas? Para aprender a não se arrepender. Para perseguir as brasas que iluminaram até esta semente feia. É por isso que quero me tornar um paladino. Ele queria viver esse tipo de vida, então escolheu segui-la. A risada de Vargo perfurou seus ouvidos. Vera ergueu a cabeça e olhou para Vargo. Um rosto que ainda era cruel, mas de alguma forma alegre. Ele revelou seus dentes. Agora você parece um pouco com um ser humano. Seu pirralho fedorento. Ele disse isso com um largo sorriso no rosto.